Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. Hoje a gente vai falar do incrível Dias de Despedida, do Jeff Zenkner. Esse livro ele foi publicado no ano passado, em 2017, foi trazido pra gente pela editora Seguinte, e é um livro extremamente emocional e trata de temas um pouco pesados, mas de uma maneira bem leve, como todo bom YA costuma fazer. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o livro. O livro, ele conta a história do Carver, que ele perde seus 3 melhores amigos em um acidente de trânsito, no qual ele se considera responsável, uma vez que ele foi a última pessoa que mandou mensagem, né? Mandou aí um SMS. No caso, ele mandou um SMS pro Mars, que era o motorista da rodada, então ele mandou essa mensagem e quando houve a perícia no veículo, foi localizado o celular do Mars e foi notado que ele, na verdade, sofreu um acidente porque ele estava respondendo aí o SMS do Carver. Bom, o Dias de Despedida, ele trata basicamente de luto, o luto do único sobrevivente, né, da trupe do molho, quanto também de culpa, a culpa que o Carver traz por se sentir responsável pelo acidente que matou seus melhores amigos. Mas obviamente que a trama não é só isso, né? Até porque ele tem aí quase 400 páginas, 381 páginas. Ele trata, além dessa dura realidade do Carver, de se acostumar aí com o mundo onde os melhores amigos dele não existem mais, ele acaba sendo investigado pela polícia e pelo sistema judiciário para talvez ser um indiciado como um assassino realmente, né? Quando há aquele homicídio culposo, em que não tem a intenção de matar. No caso, são 2 tramas que vão ocorrer ao mesmo tempo, né? O Carver tentando lidar com as suas crises de pânico e tentando se adequar a essa nova rotina dele, um pouco mais solitária, um pouco mais com pesar e luto, enquanto ele precisa passar por todos esses tormentos de investigação, que é promovida por um dos pais, né, do amigo dele que faleceu. Então tem toda essa questão extremamente emocional. Bom, aí o Carver, ele começa a promover esses dias de despedida com os familiares. Então, qual que é o intuito? Ele vai, junto com os familiares, construir pouco a pouco uma imagem dessa pessoa. Reconstruir algo que essa pessoa gostava de fazer, então seria como o último dia daquela pessoa na Terra. Então, eles vão trocar histórias. A primeira família que ele vai fazer isso é a família do Blake, através da avó dele, que a iniciativa parte dela, na qual ela quer que os dois juntos troquem histórias do Blake para eles poderem reconstruir aquela pessoa e tirar um dia para fazer exclusivamente aquilo que eles gostavam de fazer juntos. Então, seja pescar, sair numa trilha, comer alguma coisa específica, eram coisas que aquelas pessoas gostavam e era algo como se fosse ter um encerramento, né? É bastante comum a gente ver em algumas tramas de filmes, de livros, toda essa jornada de encerramento, principalmente quando tem alguma morte muito trágica. E nesse livro acaba não sendo muito diferente, né? O Carver, pouco a pouco, ele vai reconstruir essas histórias, ele vai contar como esses amigos dele, a trupe do molho, como eles se chamavam, como eles eram, né? Então, como era a relação deles, como era a amizade deles. Em alguns momentos, tocar em temas que as famílias ainda não sabiam, né? Então, seja de aspirações pessoais ou mesmo sexualidade desses amigos. E juntos eles vão tentar sair dessa zona de luto, dessa zona de sofrimento. Obviamente que nem todos os dias de despedida são perfeitos, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua intensidade. Na hora que você chega nessas partes do livro, são trechos extremamente imersivos, porque de certo modo você acaba pensando o que você faria, tanto se você estivesse no lugar do Carver, quanto você estivesse no lugar desses parentes. E mais ainda, o que as pessoas que gostam de você fariam se tivesse que ter um dia de despedida contigo, né? Depois que você falecer. Então são trechos extremamente emocionais que pegam a gente muito forte.
Além de tudo isso, as crises de pânico do Carver são muito bem escritas, são muito realísticas, tanto nas sensações, né? O livro ele é todo narrado aí em primeira pessoa. Eu particularmente, eu já disse isso em vídeos anteriores, é uma narrativa que eu gosto bastante, eu me sinto mais imerso quando é numa primeira pessoa. Então o Carver ele narra bem detalhado, né? Como ele se sente, quais são os passos até ele cair numa crise, quais são os passos dele saindo. Curiosamente, apesar desses dias de despedida serem bastante pesados e tristes, ele acaba trazendo também uma questão muito importante, que é o poder terapêutico das memórias. Como as memórias que a gente tem e como a gente retrabalha essas memórias, acaba ajudando a gente a superar certas situações, nos ajuda aí até mesmo a reter o que há de melhor daquelas pessoas que a gente perdeu, no caso, né? E o Carver é um personagem muito crível. Ele tem tanto ansiedades de um adolescente normal, quanto os seus medos, seus receios, e o modo como ele descreve as próprias sensações, em alguns momentos é como se ele não as reconhecesse, né? Como se ele ainda estivesse tentando descobrir aquilo que está passando com ele. Então isso também é um aspecto extremamente positivo, principalmente para quem está passando por essa fase, né? O IA aí, com os jovens adultos, é algo que é focado realmente nessa faixa etária. Então auxilia bastante a gente perceber que algumas vezes, quando a gente está tentando decifrar alguma sensação, muitas vezes quem está à nossa volta já percebeu o que está se passando com a gente. É uma dicotomia bem engraçada entre o livro e quem está lendo, assim. Você acaba gerando aí uma relação de amizade. Curiosamente, o livro, como ele trata aí desse poder terapêutico das memórias, ele tem o Carver revivendo memórias também com seus amigos. Então, os 3 garotos mortos, né, o Blake, o Mars e o Eli, você acaba tendo contato com eles através dessas memórias e você acaba construindo também mais ou menos na sua mente como são esses personagens, e eles são extremamente gostáveis. Eles têm defeitos, eles têm qualidades, eles são muito críveis e você consegue se relacionar. É um livro que você termina sentindo falta dos personagens. Eu particularmente gostei muito da irmã mais velha do Carver, né, a Georgia. Ela é uma personagem que encarna tudo aquilo que aqueles irmãos mais velhos que a gente costuma ver em filme, né, e costuma ter também. Então ela é extremamente superprotetora, ao mesmo tempo que tira muito sarro do Carver, é extremamente brigona, é uma personagem bastante carismática para o leitor. Ela tem uma participação bem ativa, tanto no modo como o Carver se posiciona com a própria família, como o modo como ela protege ele de uma série de situações. É uma personagem muito interessante e bem construída. Eu senti um pouco de falta de uma construção maior dos pais do Carver, de modo geral. Apesar do livro ser tratado na primeira pessoa, né, a gente vê que existe um distanciamento entre pai e filhos, e a gente sente um pouco de falta naquela... os pais do Carver parecem ser muito simpáticos e divertidos e interessantes, então a gente acaba pegando até um pouco de birra do personagem por não conseguir se relacionar com eles, né? Isso está um pouco relacionado à idade do personagem, à própria ambientação da história e o momento que ele está vivendo. Então tem um desfecho para todo esse arco dele com os pais, mas ainda assim eram personagens que eu gostaria de ter visto um pouco mais, ter visto características aí mais marcantes dos pais dele, né? Não apenas a função de pai e mãe. E óbvio que todo IA tem uma pontinha aí de romance, então a gente vai ter um envolvimento amoroso do Carver. É uma construção interessante, é uma construção respeitosa de modo geral, não é algo jogado aleatoriamente, é bem interessante, é bem gostoso de ler. Não é a melhor parte do livro, essa construção romântica, mas é uma parte assim que quando ela acontece você acaba não sentindo uma quebra na narrativa ou mesmo na dinâmica de leitura. Isso é um fato bem positivo, porque muitas vezes quando o livro não é focado nessa questão romântica, quando isso é colocado ali naquela trama, você tem uma desconexão, né, do enredo e você acaba se perdendo. Não, nesse livro ele é tratado de uma maneira bem gostosa, até bem tranquila de ser levada, então você não sente o peso daquele romance. É algo natural ali, tanto pelo momento quanto pela idade dos personagens.
Bom, esse livro foi escrito pelo Jeff Zettner. Como vocês devem ter visto no vídeo da Flip Hop, ele teve aqui no Brasil. Essa edição minha, inclusive, é uma edição autografada por ele. E ele explicou que essa ideia surgiu com o fato dele trabalhar um período com jovens, né, num acampamento. Então ele acaba tendo uma vivência com garotos e garotas naquela faixa etária para construir as suas histórias. É muito engraçado porque ele fala que os personagens, né, principalmente as relações de amizade do Carver com a trupe do Molho, são amigos dele, são melhores amigos dele na vida real. Inclusive, um dos personagens ele correlaciona com o autor de Aristóteles e Dante, então eles são amigos na vida real, então ele colocou um personagem que se assemelha ao autor bem na cara, assim, bem para quem conhece a obra já conseguir se identificar. E de modo geral, o Jeff tentou repassar bastante a mensagem de que se ele não se emociona com as cenas que ele escreve, ele acaba não colocando no livro. Então é um livro muito sentimental por conta disso. O próprio autor forçava situações em que ele acabava se emocionando para transparecer isso na escrita. Então você tem momentos assim muito fortes, muito introspectivos. Os momentos que mais me pegaram acabaram não sendo assim, os momentos do dia de despedida, mas sim os momentos mais solitários do Carver, né? Os momentos mais em que ele trabalha aquele luto internamente. Eu acho que são partes bem memoráveis do livro. E de modo geral, como é um livro que fala de luto e culpa, a gente tem uma sensação de que vai ser um livro pesado, um livro denso, mas é o completo oposto. É um livro muito sobre o valor da amizade, que os sentimentos ficam mesmo após uma perda. Então ele tem uma mensagem muito positiva, né? Ele não passa pano para essa questão do acidente, né? De como o Carver, de certo modo, foi responsável pelo acidente. Ele é bem pontual. Ele consegue aí fazer essa gestão entre o Carver ser o protagonista, mas ao mesmo tempo ter toda essa questão de culpa, ter toda essa questão do processo mesmo que está correndo contra ele. Então acaba sendo uma dinâmica bem agradável de se ler, um livro com uma mensagem muito positiva, muito amorosa, com um modo geral, com amigos, com familiares. É uma leitura assim que você tem aquele quentinho no coração quando você termina de ler. Eu li ele extremamente rápido, né? Apesar de ser 380 páginas, eu acabei lendo ele aí em 2 ou 3 dias. Foi algo assim muito fluido, muito... Você se vê imerso naquela realidade e você quer continuar nela por mais tempo. São personagens que eu vou sentir falta, principalmente porque os livros do Jeff ele acabam sendo protagonistas únicos, né? Elas não se entrelaçam tanto assim. Mas de mais a mais é isso, é um livro excelente, recomendo ele fortemente, tanto para quem gosta de YA, quanto aquelas pessoas que têm um pouco de preconceito. É um livro excelente para você pegar e tirar esse preconceito bobo que você possa ter. De todo modo é isso, não se esquece de se inscrever no canal, dá uma olhada no vídeo recomendado e um curtir no vídeo, tá bom? Um beijo grande e tchau!